Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o KNCA, o Fiagro da Quineia. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês. E já avisando aqui para vocês, finalmente, né, descobrimos o porquê que ele estava fazendo aquela reserva robusta daquele jeito. Então chegou a bater aí 1,60, se não me engano. Então descobrimos o porquê que ele estava fazendo, né? Saiu uma notícia aqui, a gente vai falar sobre. E bora lá, vamos fazer um acompanhamento aqui e ver o que rolou durante o mês. Informações do fundo com um PL de 2 bi e 200 milhões, uma cota patrimonial em R$ 101,56, cota mercado tá subindo aí 0,34, 95,52. E vamos destrinchando aqui. São 80 mil cotistas e vamos lá. No dia 13, ele vai pagar aí 1,15 por cota. Mais algumas informações do fundo de 2021, 1,20 de taxa de administração, não tem taxa de performance, público-alvo, investidor em geral. Aqui a gente vê o resumão da carteira, 52% alocado em CDI, com taxa de aquisição 3,87, marcação mercado 3,45 e 48% em IPCA, taxa de aquisição 8,19, marcação mercado 9,34. Um total de 109,2% alocado, logo tem uma alavancagemzinha aí, né? Distribuição geográfica, alocação por indexador, bem meio a meio, como já vimos. Alocação por setor, o maior de todos é em bioenergia. Aqui na DRE do mês, a gente já vê que o resultado foi muito fraco, justamente por conta do que aconteceu aqui. A gente vai ver lá no finalzinho do relatório, tá? Então a gente vê aqui o resultado com CRA. Foi muito, mas muito abaixo do que o normal dele, né? Resultado de FDIC, mesma coisa. Aí nós temos aqui o resultado líquido, 10 milhões. O quanto que ele pagou? 24 milhões. Então ele gerou 49 centavos, pagou 1,15. A reserva, ela foi, não vou falar foi destruída, porque ele tinha uma reserva muito grande mesmo, né? Mas assim, ele teve que utilizar aí 65 centavos, vamos arredondar para o alto, 65 centavos para pagar 1,15, né? Então a reserva acabou indo para 98 centavos, o que ainda é bem alto, né? O IPCA que pegou aqui foi o IPCA referente aos meses de agosto, a deflação de 0,11 e setembro 0,48. O próximo mês será setembro e outubro. Eu não lembro se já saiu o IPCA de outubro, mas vai dar uma melhorada, né? Não tinha projeção de deflação, não. Seguindo aqui, ver as compromissadas, então 9,2% em compromissadas. A reserva de resultados, ele já deixa aqui um recadinho, que é o seguinte: a equipe de gestão acredita que o atual patamar de reservas entre 90 centavos e R$1 por cota está aderente à atual composição da carteira e os objetivos do fundo não vendo necessidade de aumento ou redução para os próximos meses. Então assim, já está dentro do normal. A questão aqui agora é o seguinte: a gente vai dar uma olhadinha como que ele vai se comportar durante os próximos meses, e aí vamos ver se realmente eles vão parar de fazer reserva, porque no mês que vem, se der um resultado de 1,20 por cota, vamos ver se eles vão entregar os 1,20 por cota mesmo, né? Porque ele estava performando muito bem, gerava 1,40 e pagava R$1, 1,10. E assim, guardava muito para reserva. Agora já falaram que esse patamar entre 90 e R$1 é o suficiente, está com 98 centavos, logo não tem o que fazer mais de reserva, certo? Vamos ver nos próximos meses. Liquidez média diária de 2 milhões e 600. Que a gente pode descer. Aqui a gente dá uma olhadinha na carteira do fundo. Então, temos aí duas concentrações. Aqui na parcela CDI, né? Na parte CDI, 5,7 em duas operações. Na parte IPCA, não tem nenhuma, bem diversificadinho. E aqui, nas movimentações, então durante o mês, foram realizadas 3 principais movimentações na carteira. Primeiro, esse CRA aqui, bioenergia, né, foi realizado um investimento de 34 milhões nessa Eurochain, que, se eu não me engano, foi no relatório passado, que isso aqui é uma operação até da própria Quineia, ela que estruturou tudo, né? Foi realizada a segunda integralização de capital, no valor de 36 milhões. Até o momento foram aportados 65 milhões na cota sênior do fundo, de um total estimado de 120 milhões. Então, conforme for passando o tempo, ele vai aportando mais. E aqui nós chegamos
exatamente no vilão o que causou esse resultado bem abaixo e o porquê que eles estavam fazendo aquela reserva, né? Aquela reserva, no final das contas, não foi uma reserva, eles estavam fazendo um PDD. A gente pode utilizar dessa forma. Seguindo aqui, então ele fala que foi concluído o desinvestimento integral no CRA, conforme reportado no relatório gerencial de maio de 25, fui lá dar uma olhadinha, né? O cenário persistente de juros elevados impôs grandes desafios à empresa. Esse cenário se agravou nos últimos meses e, após um amplo e profundo escrutínio do caso, optamos pelo desinvestimento. O movimento gerou um impacto negativo de 67 centavos por cota. Não obstante, com a venda, foi possível recuperar 100% do capital investido na operação, o que entendemos satisfatório dentro do contexto. Então vamos por partes. Primeiro, em relação ao que ele falou no relatório de maio de 25. Fui lá dar uma olhadinha. Realmente, ele tinha falado aqui do Bahia Etanol. Então, o que ele comunicou pra gente? Que o Bahia Etanol fez uma amortização, acho que de 30%, se eu não me engano. E aí, por conta disso, ele conseguiu fazer uma repactuação, ele mexeu ali no CRA para dar uma melhoradinha ali no fluxo de caixa dele, né? Uma vez que ele estava com fluxo muito ruim. Mas apesar disso, tudo estava sendo pago direitinho ali, pelo menos até aquela data, né? Enfim, eles fizeram essa amortização, pagaram esses 30% aí de amortização, 30%, 20%, eu não lembro quanto que foi, 3 milhões, 2 milhões, não lembro quanto que foi, enfim. Mas fizeram isso e continuaram, né? E assim, de lá pra cá, de maio até aqui, a Kinea não avisou absolutamente nada sobre esse CRI. Não falou se estava inadimplente, não falou que continuava com problema, nada, ó, bico calado, só reserva aumentando. E a gente falou aqui várias vezes no canal, eu vi até como que eu posso dizer? Outras pessoas falando também sobre isso, né? Imaginando exatamente isso, que isso aqui não é reserva, isso aqui é PDD. Enfim, e foi isso, né? A questão maior aqui é o seguinte: ótimo que tinha essa reserva, ótimo que com essa reserva conseguiu segurar essa bucha aqui, né? O cotista, no final das contas, não sofreu nada. Só que, assim, faltou transparência para a Kinea, né? Sei lá, em maio ele avisou que estava com problema. Pô, dá as caras, sabe? Ele já avisou em junho, ó, não pagou. Em julho também não pagou. Em agosto não pagou. Sei lá, faz algo diferente, sabe? Não é simplesmente ficar de bico calado e aí você vai lá, resolve, e depois que você resolve, você chega e fala assim, resolvi. E aí no finalzinho você deixa que, mesmo com a venda, foi possível recuperar 100% do capital investido. Cara, mesmo que você tenha recuperado, o impacto nesse mês foi de 67 centavos, é um impacto muito grande, é um impacto gigantesco. Ele teve que usar 65 centavos da reserva. Foi exatamente isso aqui, ó. Os 65 centavos que ele usou de reserva foi os 67 centavos que ele perdeu aqui. Então, assim, pô, avisa, sabe? Não tem o porquê pegar e ficar empurrando isso com a barriga. Beleza, tinha como resolver? Bacana. Não dá só para criticar, só para bater. Mas, assim, é cabível de crítica, porque, pô, isso aqui é questão de transparência com o seu cotista, sabe? E a Kinea, ela é muito... Assim, eu vejo a Kinea uma ótima gestora. Ela é muito boa no que faz, sabe muito bem do que faz. Só que esses casinhos aqui, coisas simples, sabe? Eu vejo que deixa um pouco a desejar. Então, assim, a DRE do fundo não é das melhores. E tudo bem, a gente aceita, porque eles têm um histórico muito bom. A comunicação ali, a transparência não é 100%. Tem transparência, tem, mas não é 100%. Então, assim, a gente fica chateado, né? Fica chateado. Não vou falar revoltado, que é um patamar um pouco maior do que chateação, mas a gente fica chateado, sabe? Que bom que resolveu, que bom que não impactou tanto assim o cotista, mas é bom ficar de olho, né? Principalmente para essas operações de Fiagro, né? É muito bom ficar de olho. Muitos Fiagros deram problema. Kinea foi um dos poucos que não tiveram problema aí, né? Mas agora já vimos, teve esse problema, teve que vender, vendeu no prejuízo, perdeu aí 67 centavos por cota. Que bom que tinha uma reserva muito robusta para segurar o baque, porque se não fosse isso, nossa senhora, ia ser bem feio aqui o estrago.
Mas enfim, é isso, a única questãozinha é essa da transparência, né? Seguindo aqui, aí vale ressaltar que a posição de reserva do fundo permitiu a absorção integral dos impactos desse desinvestimento, sem alterar o patamar de distribuição do fundo, bem como a manutenção de um patamar adequado de reserva olhando para frente. E assim, é isso, não tem mais nada aqui. A questão principal é o seguinte: teve esse problema com esse CRA aqui, com o Bahia Etanol, deu um prejuízo aí de 67 centavos por cota, a gente pode ver aqui na DRE do fundo, 67 centavos por cota, né? Então, olha o quanto que ele girou aqui. E assim, ainda tem uma reserva que é muito grande mesmo, de R$1. Não tem essa necessidade de ter uma reserva tão grande assim. Aí a questão que fica que é o seguinte: tem mais algum CRA com problema, igual teve esse do Bahia Etanol? Porque assim, se tiver, já avisa, não custa nada, sabe? Porque aí senão daqui a alguns meses de novo, simplesmente vai chegar, a gente vai ver um resultado bem abaixo, igual esse aqui, e eles vão falar: tivemos um problema com o CRA de tal empresa, vendemos, teve um impacto de 50 centavos, 60, 70, R$1, 40 centavos, sei lá o que seja, mas foi absorvido pela reserva e tá tudo certo. Não tá tudo certo, tem que jogar as claras com o seu cotista. Então, assim, é bem chato isso aqui eu não devia estar cobrando, ninguém devia estar cobrando isso aqui é coisa básica da gestão, a gestão precisa avisar o seu cotista, né? E assim, ainda existe uma reserva muito grande de R$1. A questão é, será que ainda existe algum CRA problemático aqui? Vamos ficar atento, surgindo qualquer coisa a gente vai trazendo aqui, viu, galera? Então, assim, é isso. O destaque negativo aqui, né? Não foi transparente. Ainda bem que o fundo não vai sofrer tanto assim, o cotista, na verdade, não vai sofrer tanto. O rendimento se manteve a mesma coisa, utilizou ali o caminhão da reserva que ele tinha e, assim, tudo certo, paciência, vida que segue. E é isso, galera. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like. Se gostou mais, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, segue lá no Instagram também, @FiraQuestão. E é isso, galera. Valeu.